Fala, seus mal diagramados, devo reconhecer. Obrigado, Jair Bolsonaro. Sua estupidez mastodôntica e sua preguiça de vereador de cidade com 4 mil habitantes fez com que a direita ficasse perdida diante da vitória de Lula. Obrigado, mito. 4 anos atrás, Bananinha falava de guerra contra a Venezuela e Olavetes ocupavam os ministérios da educação e das relações exteriores. Agora, depois de 4 anos de bravatas e pelo menos 2 tentativas de atentados terroristas e um golpe de estado movidos a Zap Zap, remédio para a pressão e Cialis, restou para os bolsonaristas só pautas imaginárias e irrelevantes. Você, morador de São Sebastião do Rio Preto, está preocupado com a rua cheia de buracos? Pois entenda que seu prefeito do PL, com certeza, vai colocar a culpa no Hamas ou no Hezbollah. Outro ataque a uma escola pública em São Paulo? Desculpe, meu amigo, mas meu deputado estadual está preocupado em fazer TikTok comendo chocolates para lacrar em cima do Felipe Neto. Votação importante na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania? Meu querido, seu deputado federal deve estar preocupado com a agenda woke presente no game Spider-Man 2. Essa mudança de clima é evidente quando comparamos a vinda de Roger Waters em 2018 em relação à visita do músico ao Brasil neste ano. Em pleno período eleitoral, Waters meteu um hashtag ele não no meio do show e teve seu pedido para visitar Lula na prisão negado. 5 anos depois, o que acontece? Foi recebido por Lula, Janja e Paulo Miklos em pleno Palácio do Planalto. E ainda meteu um shade para cima do mesmo público coxa e reaça que o vaiou 5 anos atrás. If you're one of those, I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people. Not too well, to fuck off to the bed. Se a relação entre o roqueiro brasileiro e a extrema-direita se limitasse a não entender letra de música composta por um velho socialista, seria só um detalhe anedótico. Ninguém entende letra nem no próprio idioma, imagina exigir isso em inglês. Mas a geração do rock dos anos 80, em especial, deixou como legado não só discos e canções, mas importantes militantes da nova direita brasileira, tais como Lobão, Roger, Carlos Maltes, ex-engenheiros do Havaí, Digão do Raimundos e Blanche Van Gogh, aquele cosplay emo velho do Renato Russo que cantava no Cogumelo Plutão. Todos esses roqueiros apresentam um discurso padrão. O rock nacional foi um movimento musical de alto nível, caracterizado por letras inteligentes, que teria sido substituído por estilos popularescos e vulgares nas paradas de sucesso. Tal mudança, na visão deles, teria se dado por meio de um plano da esquerda para destruir a alta cultura brasileira e facilitar a conquista do poder. Os principais artífices dessa estratégia no campo cultural seriam os integrantes da turma da MPB, os tropicalistas ou a máfia do Dendê, que domina desde a programação musical da Rede Globo até os selecionados pelos editais do Ministério da Cultura. Afinal de contas, Gilberto Gil não foi ministro do Lula à toa, não é mesmo? Para além dessa história da carochinha conspiratória, existem fatos mercadológicos que explicam melhor a decadência do rock brasileiro. Primeiro, que o próprio sucesso deles não se deve só a um providencial milagre divino do Brasil ter sido agraciado com poetas incontornáveis como Renato Russo, Lobão, Cazuza, Humberto Gessinger, Arnaldo Antunes e Doutor Silvano e companhia. Se contém ironia aqui, vocês têm o direito de decidir. No início da década de 1980, a indústria fonográfica enfrentava uma crise nas vendas não só no Brasil, mas no mundo. Uma das soluções que as gravadoras brasileiras adotaram foi cortar custos. Bandas com poucos integrantes, repertório próprio e que dispensavam arranjadores, orquestras e músicos convidados, o que se adequava perfeitamente a bandas como Legião, Plebe Rude ou Kid Abelha. Em poucos anos, as medidas surtiram efeito e o rock nacional viveu sua era de ouro com o RPM vendendo milhões de discos e com ex-punks aparecendo no cassino do Chacrinha. Esse ápice foi contemporâneo dos primeiros meses do governo Sarney e das esperanças efêmeras do primeiro plano cruzado.
Mas a volta da crise econômica forçou a indústria a buscar novas tendências e o rock brasileiro, como vários outros modismos musicais na história, foi largado às traças, arrastando o chifre no asfalto do esquecimento. A indústria simplesmente percebeu que o Brasil era mais amplo e diverso que os colégios Equipe de São Paulo ou Gilberto Salomão de Brasília e abriu seu cast para o axé do Nordeste, o pagode da periferia de São Paulo, o forró e o sertanejo do Goiás. Mais para frente, ainda se encontrou espaço para o funk, popularizado na Globo pela Xuxa, um pop que se espelhava nas paradas da MTV gringa e sempre de forma marginal, o rap também. Mas, como disse, não existem estilos eternos e perenes nas paradas musicais. Essa geração teve a sua vez e deixou como herança maldita vários pilares da nova direita. Lobão, sempre inteligente, talentoso e bem articulado na mesma proporção em que é um exímio vendedor de narrativas fantasiosas nas quais ele é invariavelmente o gênio, o herói e a vítima, foi um dos responsáveis pela popularização do Olavo nos idos do primeiro governo Dilma. Mas eu não quero falar disso especificamente. Ainda é necessário muito trabalho antropológico e de historiador cibernético para descrever como essa galera surgiu na internet vinculada ao Olavo. Meu interesse aqui é tentar pensar o uso que direitistas brasileiros fazem do rock. Aqui no Brasil, existe uma ideia de que escutar AC/DC, Angra, Metallica ou Iron Maiden te faz alguém distinto, ou até mesmo superior, enquanto o funk e até o bolsonaríssimo sertanejo são sexualizados e musicalmente primitivos. E o Shook Me All Night Long, Blitzkrieg Pop ou Wasted Years são obras magnas da humanidade comparáveis a Homero, Beethoven ou Shakespeare. Pelo menos é assim que qualquer roqueirão se porta diante de funkeiros, por exemplo. Basta ler qualquer livro sério sobre a história do rock nos anos 50 e constatar que as acusações feitas pelos cidadãos de bem contra o estilo na época são idênticas às que são feitas atualmente pelos defensores da alta cultura brasileira contra o funk, o brega e o forró. Anos e anos de evolução para chegarem a essa coreografia debaixo do capô. Aquele estilo feito para dançar, que foi lentamente cozinhado por pretos, caipiras, mulheres e pobres durante as décadas de 40 e 50, poderia ter sumido após seu primeiro surto com Chuck Berry, Bill Haley, Little Richard e Elvis Presley. Poderia ter sido um ritmo de dança tão distante no tempo como o twist. Mas durante os anos 60 e até, vá lá, o início dos anos 80, o rock conseguiu a proeza de ser um raro evento no qual a música popular, os jovens, a indústria cultural e vanguardas políticas e estéticas se cruzaram em um único fenômeno de massa. Esse momento passou. O rock trivializou-se, apesar de eventuais espasmos, e, atualmente, se tornou o que sempre foi, mais um dos estilos musicais disponíveis na prateleira. Mas Herbert, tem muito rock bom sendo feito, você que só ouve a 89. Amigo, eu não discordo de você e até gosto muito de garimpar bandas novas e sou, modéstia à parte, um usuário avançado de streaming. Só que o impacto dessas bandas na realidade sociocultural é nulo e o legado que vão deixar, idem. No Brasil, o modo como se consome rock é curioso e revela um traço dos mais desprezíveis da nossa classe média. Como o nosso racismo não se sustenta em regras objetivas como o One Drop Rule dos americanos, nossa classe média, destituída de riqueza para exibir ou da pele caucasiana correta, busca desesperadamente sinais de distinção para não se misturar com a ralé dos pobres, pretos e pardos que compõem a maioria da população. O rock, em especial o rock clássico, heavy metal e algumas de suas variações, como o power metal, cumprem esse papel de distinção social. Basicamente é um processo no qual o lixo cultural de massa do primeiro mundo, digamos a música de roqueiros e suburbanos gringos,
é exportada e consumida pela classe média do terceiro mundo como se fosse alta cultura. Algo como o morador de São José do Goiabal se achar um duque de Cambridge só pelo fato de escutar versos como "Oh honey, you can do it to me all night long", e embalados em 2 acordes em 4x4. Se liga na fita aqui, roqueiro BR, o mais próximo de um Axl, Angus, Gallagher ou Phil Anselmo que temos no nosso país é um motoboy que não terminou o ensino médio, que no fim de semana faz campeonato de grau na CG, participa de paredão de som com sua Saveiro e é DJ de funk 150 BPM. E não cabeludo que tem banda cover do Dream Theater e parece um Kiko Loureiro sem habilidades sociais. Aí, para piorar, a internet ainda dissemina a doença da nostalgia. Boa parte das pessoas reduziu sua vida cultural a um retorno sem fim à adolescência e até à infância. Afinal, se emocionar vendo Balão Mágico está a um clique de distância, não é mesmo? Basta ver os comentários de vídeos de música no YouTube. De Dolores Duran a Duran Duran, você encontrará frases como: bom mesmo era nesse tempo, nasci na época errada, essa música lembra minha juventude, meu paizinho cantava Sweet Child O' Mine quando eu era criança, lembro de ouvir esse clássico com a minha esposa, fomos casados por 30 anos, mas infelizmente ela morreu de reumatismo, raquitismo, cistite e disritmia. É esse passado fixo de pessoas que não conseguem superar as primeiras experiências de consumo da infância e da adolescência que dá substância emocional ao conservadorismo atual e à nostalgia patológica que invadiu a cultura e a política, da direita à esquerda, que fique claro. É muito difícil não ver esse fenômeno como o pano de fundo ideológico que fez do rock uma das trilhas sonoras oficiais das extintas micaretas de reaça e dos petistas mais conservadores que existem, aqueles que acham que só o fato de você não ser branco e homem é um sinal de que sua existência é identitária, lacradora e da agenda woke. Dançar até quando esperar ou tempo perdido entre um discurso do Tomé Abduque e do Eduardo Bolsonaro em uma manifestação pode arrepiar até os cabelos do rabo de quem tomava Montila com coca em matinê ao som de Loiras Geladas em 1986. Logo, tentar ensinar o Roger Waters o real significado das suas músicas não é nenhum absurdo na lógica dos Minions. Essa burrice é quase que o destino de uma geração que cresceu vendo o Fofão na TV e escutava Eu Não Matei Joana Dark na rádio. E hoje se distrai com vídeos de execução de criminosos no Zap Zap ou atrapalha o rolê dos outros fazendo discurso contra o Foro de São Paulo e banheiro unissex em pleno churrasco de família. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que não há relação com nostalgia e reacionarismo, só temos uma coisa para te falar: não passarão.